Falar um pouco do legislativo também. Rodrigo Maia já começou uma movimentação para tentar colar em Jair Bolsonaro. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo diz que o presidente da Câmara vai colocar em votação, após as eleições, o projeto que pode revogar o Estatuto do Desarmamento. O texto facilita a posse de armas em casa por cidadãos, retirando a exigência de comprovação da necessidade de compra. As medidas são bandeiras de Jair Bolsonaro, de quem Maia busca se aproximar para tentar se manter no comando da casa. Já falamos um pouco sobre esse assunto em programas anteriores. A Vera Magalhães aposta que outras lideranças numa nova configuração do Congresso devem surgir. Eu ainda acho que o Rodrigo Maia tem alguma força e que toda essa articulação vai passar muito pelas mãos do futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que também será um articulador político do futuro e provável governo. Dreasa, vai lá. Eu concordo com você, Silvio. Tenho dúvidas sobre a capacidade do Onyx Lorenzoni, com todo respeito à sua figura. Não se trata de uma crítica... não quero destruir a figura do sujeito, nem dizer que ele é despreparado. O ponto é outro. Não me parece que o Onyx tenha essa experiência. Acho que ele nunca teve num governo, nunca fez esse papel que se espera da Casa Civil. Uma das preocupações que existem sobre o futuro do governo Bolsonaro é quem serão os operadores da política, né? Quem serão aqueles que farão a gestão do governo, né? Aquele que fará a máquina do governo funcionar, porque isso não se aprende uma vez que você entre no governo, demora tempo, então tem que ter alguém com alguma habilidade, mas os políticos tradicionais estão demonizados pelo bolsonarismo. Seria muito bom que isso fosse apenas uma retórica eleitoral e que, uma vez vencedor, soubesse escolher entre os políticos disponíveis, aqueles com experiência, alguém para ajudar na operação do dia a dia. Há nomes bons aí, e também quem será aquele? Não existe, não está dado. Eu acho que o Onyx não tem essa experiência, não tem cacife, estatura para fazer esse papel, aquele que fará a interlocução do executivo com o legislativo. Essas duas funções de operação política, a meu ver, estão carentes com base no material humano disponível do bolsonarismo atualmente, né? E aí a gente chega na figura do Rodrigo Maia. Está longe de ser, vocês conhecem a minha crítica a ele, um grande nome, um grande líder. Mas considerando o que há e a noção de que não se pode ter tudo, talvez a melhor estratégia para o Jair Bolsonaro seja deixar com que a casa, com que a Câmara se organize independentemente e que tente se aproximar, sim, das lideranças projetadas, no caso do Rodrigo Maia. Me parece ser um interesse mútuo, não exclusivamente do Rodrigo Maia, também do Jair Bolsonaro. Quer montar o seu Ministério de Notáveis, escolher os nomes sem tomar lá da cá, sem indicação de partido, tudo bem. Agora, fazer isso e também ter o comando da Câmara é comprar briga demais sem ter cacife humano, material humano para comprar essa briga. Então, me parece natural que haja um entendimento entre o Jair Bolsonaro e o Centrão. No caso, o Centrão me parece fechado com o Rodrigo Maia, para que isso prospere. Apenas faço advertência ao Jair Bolsonaro que, prosperando, me parece ser o melhor caminho, estude o modus operandi do Rodrigo Maia com o Michel Temer, para não tomar bola nas costas. E aí, Vera? Pois é, eu acho que isso interessa mais ao Rodrigo Maia até do que ao Bolsonaro hoje em dia, porque para ele não haverá dificuldade de aprovar essa pauta, ainda mais a do Estatuto do Desarmamento, que é uma que o Rodrigo Maia está oferecendo como uma espécie de degustação, né, para ele. Olha aqui, eu aprovo o projeto para você e você me apoia ali na frente. Quando chegasse a hora, quando ele assumisse, isso interessa, portanto, mais ao Maia do que ao Bolsonaro. Isso fica claro porque o presidente do PSL, Gustavo Bebiano, deu uma entrevista nesta terça negando que haja qualquer acordo que passe pela presidência da Câmara. Ou seja, ele não interessa antecipar esse debate e causar uma celeuma na sua própria bancada, que já tem, dentro da bancada do PSL, postulantes à presidência. Então, deve seguir dessa maneira. O Rodrigo Maia tentando fazer gestos para se aproximar do Jair Bolsonaro. Isso deve ficar mais fácil depois da eleição. Lembrando que o Maia tem um aliado, que é o Eduardo Paes,
no segundo turno e o Bolsonaro está evitando se posicionar, evitando indicar um dos lados na disputa. Então, depois da eleição, pode ser que essa aproximação venha junto no pacote da transição, que também ela começa a ser negociada. O Eliseu Padilha deve ser comandante da transição pelo lado do governo e o Paulo Guedes e o próprio Bebiano e o Onyx devem dividir do lado do bolsonarismo.